nosso convidado de hoje, do programa Silvio Brasil Repórter, pelo Lupa Notícias, ele tem 29 anos, é advogado, empresário no ramo de cerveja artesanal e político, filiado ao Partido Novo. Eu não sei se ainda é empresário do ramo de cerveja artesanal, vamos perguntar isso para ele depois, né? Mas o que consta de dados do nosso convidado é que ele, além de advogado, é ou foi empresário do ramo de cerveja artesanal. Então deve ser um exímio apreciador de bebidas finas, né? Pelo menos é o que eu acho. Tem 29 anos, é natural de Santa Maria. Desde janeiro de 2025 ocupa o cargo de secretário de parcerias de Porto Alegre, nessa atual gestão do prefeito Sebastião Araújo de Melo, ou simplesmente Sebastião Melo. Nas eleições de 2018 foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, com 16.224 votos. Exerceu o mandato de 1º de fevereiro de 2019 até o dia 31 de janeiro de 2023. Nas eleições de 2022, e lá na internet tem um equívoco, lá na internet está 2020, não é? Nas eleições de 2022, concorreu à reeleição para deputado estadual e obteve 28.209 votos. Não conseguiu se reeleger, mas ficou como primeiro suplente. Nas eleições de 2024, concorreu ao cargo de prefeito pela cidade de Santa Maria, as eleições que foram municipais, e ficou em quarto lugar com 15.107 votos, alcançando a preferência de 10,48% dos eleitores. Nosso convidado de hoje, como eu falei, tem 29 anos, é Giuseppe Ricardo Meneghetti Riesgo, ou simplesmente no mundo político, Giuseppe Riesgo. É com ele que a gente vai falar agora. Giuseppe, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Silvio, tudo bem? Prazer poder falar contigo novamente. Prazer é todo meu. Falamos a primeira vez, né, num debate onde a reportagem estava na cidade de Veracruz, no Vale do Rio Pardo, e agora nós conversamos de novo. Quero dizer que é um prazer tê-lo aqui no programa Silvio Brasil Repórter, no Lupa Notícias. Um prazer mesmo. E enquanto eu falava um pouco de você aqui, você fez aí um gesto de uma risadinha, principalmente quando eu falei o teu nome, né? Giuseppe Ricardo Meneghetti Riesgo. Giuseppe Riesgo, porque todo mundo te chama apenas de Giuseppe Riesgo, né? Poucas pessoas sabem, a não ser aqueles mais próximos a você, qual é o teu nome mesmo, né, Giuseppe? É que eu brinco com alguns que a minha mãe foi criativa, né? Eu já encontrei alguns Giuseppes, que é meio raro de achar, muitos Ricardos, mas Giuseppe Ricardo eu nunca encontrei. Esse foi criatividade da minha mãe mesmo. Quer dizer que foi ela então que decidiu botar o Ricardo aí. Que é uma tradição da família dela, tem muitos Ricardos e as suas variações. Você é descendente de italiano? Caiu italianos e espanhóis. Giuseppe é italiano, né? Meneghetti é italiano e Riesgo é espanhol. Ah, certo. Italiano e espanhol. A família Meneghetti é uma família bastante tradicional, conhecida, né? Pois é, até governador teve, né? Os Meneghetti. Claro que a família é bem grande. O pessoal era agricultor, né? O meu avô também era agricultor, pequenos agricultores, e a família era a mão de obra das pequenas propriedades que os italianos tinham, né? Então, só o exemplo do meu avô aí, acho que ele tinha 14 ou 15 irmãos, e da mesma forma o pai e a mãe dele com mais 14, 15 irmãos, então tu espalha a família de forma bem distante. O Wildo Meneghetti era parente, mais ou menos, a gente não sabe exatamente o grau de parentesco, mas ele era parente, sim. Muito bem. Esses resultados, Giuseppe, nós vamos falar já sobre o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, a condição econômica do país. O Giuseppe vai falar sobre uma série de coisas, mas antes vamos falar um pouquinho dele mesmo, né? Esses resultados nas eleições. Em 2018 você se elegeu com 16.224 votos. Foi deputado estadual de 1º de fevereiro de 2019 a 31 de março de 2023. Depois você tenta a reeleição em 2024. Você aumenta teu número de votos, mas não consegue se reeleger. É isso aí. Aumentei em quase dobrei a votação, né? Passei de 16 mil para 28 mil. 28 mil. E pelo sistema eleitoral brasileiro é uma coisa meio maluca, assim, é difícil até de explicar como que acontece, mas o fato é que o meu partido na eleição de 2022 fez menos votos do que tinha feito em 2018. Então, em 2018 nós tínhamos direito a 2 vagas na Assembleia Legislativa, e em 2022 essa quantidade caiu para só uma. E nas 2 vezes eu fui o segundo mais votado do partido. Então, por conta disso, eu acabei não conseguindo a reeleição em 2022, apesar de ter aumentado muito a votação, que mostra que o eleitor ficou satisfeito, né, e gostou
do meu trabalho. E dentre os 55 mais votados, né, que são 55 deputados estaduais, eu estava lá. Então, o sistema é estranho, né, mas eu fico feliz de ter conseguido aumentar bastante a votação, e isso me motiva para continuar a seguir, né, trabalhando. O que você assinala, Giuseppe, nesse período que você foi deputado estadual, né, e participou, inclusive, quando eu falei de um debate aqui na reportagem Silvio Brasil, o que você assinala como ações importantes que você conseguiu executar, realizar durante o teu mandato de deputado estadual? Olha, Silvio, eu tenho uma posição muito clara em defesa da liberdade civil, liberdade econômica, liberdade de expressão, que hoje é um assunto extremamente debatido no país, né? Eu sou um cara de direita, que tem os meus valores, aí, minha família, o que eu acredito. Mas você, peraí, só um minutinho, agora você chegou no ponto, eu vou te interrompendo quando eu achar legal. Peço desculpas, mas eu não posso perder o fio, né? E muito menos a deixa para uma pergunta que as pessoas fazem em casa. Você é de direita, daquela direita tranquila, a direita conservadora, ou você é o direito extremista mesmo aí, daqueles que estão aí fazendo o que podem para tentar obter a posição das pessoas a qualquer custo? Sim, não, eu sou do Partido Novo, né? O Partido Novo é de uma direita liberal, uma direita, dá para se dizer, clássica, assim, não uma direita excessivamente estridente, né? Nós temos as nossas defesas aí de um Estado menor, do menos poder para os políticos, que o Estado não intervenha na vida do cidadão, que a gente possa ter liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade intelectual, e não uma direita excessivamente estridente, né? Não é o nosso lado. Mas é direita, sim, né? Não é centro, não é esquerda, não é nada disso. É direita, pronto. É assim que a direita que a gente diz que as pessoas queriam, né? A direita que o cidadão brasileiro quer. E eu, dentro da Assembleia, defendi esses valores com muito afinco, né? Eu cortei pela metade dos meus gastos que eu poderia ter no gabinete, que eu acho que é uma coisa importante. Fiz uma utilização bem realista dos valores que eu poderia ter. Defendi privatizações, defendi a privatização da CE, da Sulgás, da CRM. Votei a favor dessas privatizações e impedi que o governador fizesse um aumento de impostos muito grande, porque o Estado gasta demais e depois ainda quer cobrar mais imposto para que o cidadão pague mais caro por um governo que gasta demais, e a gente conseguiu impedir o governador Eduardo Leite de aumentar impostos. Então eu fico muito orgulhoso disso e trago isso como um dos pontos principais do meu mandato. Eu vou pedir para o teu assessor só ajeitar um pouco o teu celular, que para mim é isso. Eu gostaria que ficasse nesse ponto, assim, se ele pudesse chegar de repente levantar um pouco mais. Eu acho que é celular que você está, né? Eu tô no celular. Tá no celular. Você tá ruim a imagem? Não, é porque eu estava tendo só parte da tua testa, entendeu? Eu preciso preciso ter uma imagem completa de você. Mas se ele puder só para aproximar um pouco mais, ou você mesmo, assim tá ok, tá? Aí é o ponto legal que dá pra gente conversar. Para as pessoas poderem, né, te ver por completo, não apenas até a tua testa, né, Giuseppe? Não dá. Tá grande, né? A testa, já tá tudo bom, mas você tem uma coisa que eu não tenho. Meu aeroporto tá sem movimento de avião, né, meu filho? Não tem ninguém no meu aeroporto, né? Já o teu tá completo aí, tá com bastante movimento. Bom, Giuseppe, você assinalou essas privatizações. Quando você foi deputado estadual, já havia, aí eu vou perguntar para até mesmo para eu ter uma lembrança aqui, já havia essa conversa da privatização da Corsan? Sim, claro, votei a favor da privatização da Corsan. Você se arrependeu? Nem um pouco, nem um pouco. Não? Não, nem um pouco. A Corsan é uma empresa com um problema financeiro gravíssimo, não tinha condição alguma de fazer qualquer investimento. Os problemas que existem hoje, né, com a prestação de serviço da Corsan já existiam naquela época, se não eram piores até, e precisava, sim, de uma mudança na gestão para que ela pudesse ter a mínima capacidade de investimento e poder entregar o serviço que, inclusive, o novo marco legal do saneamento exigia, né, de expansão da rede de esgoto e da coleta de água no Rio Grande do Sul como um todo. Eu sou contra o Estado ter empresa, é uma questão de princípio. Eu acho que o governo não tem que ter empresa. O governo ele tem que fazer as suas atividades fins que a gente gostaria que fizesse, e ele não faz direito nem isso, né? O governo deveria dar segurança pública, e nem isso a gente consegue ter direito. Deveria dar acesso à educação, acesso à saúde, uma infraestrutura de qualidade. E hoje no Brasil a gente não tem nem segurança, nem escola pública de qualidade, nem saúde pública de qualidade, muito menos infraestrutura. Então, por qual motivo que o governo também vai ser dono de empresa? Ele tem que fazer a regulação, ele tem que fazer o controle, ele tem que fazer a cobrança, ele tem que buscar que o serviço seja bem prestado.
mas ser dono da empresa é algo que, para mim, é completamente incompatível e abre muita margem para corrupção. É só ver o que está acontecendo agora no governo federal, as estatais dando um prejuízo enorme. A gente está com essa questão aí do novo grande escândalo de corrupção no Brasil, que é o problema do INSS, onde o PT colocou a mão direto no bolso da população, e a gente sabe que a maior fonte de corrupção do Brasil foi a Petrobras, né? Bom, já que estatal controlada pelo PT. Então, tá, eu sou completamente contra o Estado, o governo ter empresa. tá certo. Bom, você se justificou, mas sobre a Corsan, você não acha que piorou o atendimento da Corsan após a privatização? Quando a empresa que ganhou essa concorrência começou a ter a gestão dela, não piorou os atendimentos da Corsan? Porque são muitas as reclamações, inclusive recentemente, viu, Giuseppe? Recentemente a nossa reportagem foi à Horizontina e recebe reclamações constantes que os problemas da Corsan que existiam antigamente, a privatização aqui na região, parece que aumentaram depois que foi privatizado. E além do que também o custo. Ninguém está imune a não acontecer esses erros, né? O setor privado não é perfeito, e nem o Estado é perfeito, né? Tu não pode dizer que se fosse estatal ia estar tudo bem. Quem garante que ia estar tudo bem se fosse estatal? Não tem garantia nenhuma. A gente precisa fazer a fiscalização, precisa fazer a cobrança, mas essa dicotomia e esse simplismo de que se fosse estatal estaria tudo bem, não se sustenta também, né? Mas você acha que o Estado... Você acha que o Estado fiscaliza como deveria fiscalizar, já que foi privatizado? Olha, a fiscalização poderia ser mais firme, com certeza, poderia ser melhor, né? E aí, por que o Estado vai ser empresário, né? Se ele não consegue fiscalizar direito, ele vai ser um empresário. Não me parece ser uma solução tão fácil assim. E a gente vê diversos serviços que antigamente eram estatais, que foram privatizados, e hoje o serviço é muito melhor. Um grande exemplo é a telefonia. Antigamente, no Brasil, para tu ter uma linha telefônica, tu declarava isso no imposto de renda. Eu lembro que o meu pai tinha declarado no imposto de renda dele que ele pagou $2.000 numa linha telefônica. Isso na época da CRT. Depois que foi privatizado, com a concorrência e com a administração privada, a tecnologia chegou no Brasil e as coisas melhoraram imensamente. Tu imagina hoje a gente tem uma empresa de telefonia estatal, né? Era como era antigamente. Então tem que sim abrir as portas para que a gente tenha um mercado mais moderno e que funcione melhor. Essa história de que se é estatal funciona melhor, sinceramente não cola, né? Bom, com certeza, né, que a privatização na área da telefonia foi positiva, obviamente, senão não teríamos o que temos hoje, né, em hipótese alguma, tá? Tudo bem. Agora você é do Partido Novo, né? Qual é o grande nome do seu partido, além do seu, em nível estadual? Marcel Van Hatten e Romeu Zema, são os dois grandes. E Doutor Dallagnol agora, que é o último grande nome que entrou no partido. Ricardo Salles também, super conhecido Brasil afora. Esses dá para você dizer que são os maiores. Muito bem. Eu vou citar um outro nome também que eu respeito muito do Partido Novo, tá? Que você conhece aqui de Santa Rosa. Arthur Lawrence. Arthur Lawrence, isso. Grande. O Arthur Lawrence também é um nome excelente, é um cara que tem experiência no setor público, já foi presidente da Sulgás, já foi deputado por um período. Eu chamo ele de deputado, ele fala, não, peraí, foi só um mês que eu fui deputado. Foi deputado, sim, tá o nome dele na história da Assembleia Legislativa, é um cara que tem o nosso respeito e com certeza é uma grande aquisição do partido. Exatamente. Não, Arthur Lawrence é uma pessoa muito legal, tá? Mas você falou do INSS, você culpou o PT, né? E eu não estou aqui para defender partido nenhum, sigla, até porque eu não morro de amores por nenhum deles. Então, realmente, você acha realmente, assim, ó, falando com sinceridade, que esse escândalo no INSS é culpa do PT? Porque o PT agora está usando o perfil no X, antigo Twitter, né, e está buscando, através desse material midiático, tentar mostrar que o escândalo no INSS começou lá atrás, em 2019, com o presidente que vocês defendem. Não, o escândalo no INSS é um problema que acontece já há alguns anos, tanto que o presidente Bolsonaro, na época, criou uma medida provisória, a MP 871 de 2019, tentando coibir esses problemas que ele sabia que aconteciam. A oposição foi contra, o PT foi contra, porque queria utilizar o INSS como fonte de roubo de recursos da população para poder aumentar os seus caixas. E em 2022 conseguiram derrubar essa sanção do Bolsonaro, essa medida provisória que evitava essas fraudes no INSS. É só tu ver o gráfico.
existia o problema em 2018, 2019, o Bolsonaro tenta segurar esse problema, em 2022 a oposição derruba, e de 2022 em diante, que é quando o Lula assume, exponencialmente aumenta a quantidade de roubo do INSS, e obviamente isso é algo planejado e estruturado pelo PT, pela oposição, que conseguiu aumentar de forma exponencial os roubos que eles faziam ali dentro do INSS. Então, sim, é culpa do PT, é uma vontade do PT, e quem trabalhou para derrubar a medida provisória que impedia os problemas de desvios do INSS, foi o PT, e agora se aproveitou disso ganhando o governo. Então, sim, é uma culpa muito grande desse partido que se diz dos trabalhadores, mas não trabalham, né? Tá cheio de estudantes que não estudam e roubam o Brasil na cara dura e depois ainda tentam botar a culpa nos outros. Bom, palavras do Giuseppe Riesgo, que pelo discurso que ele adota aqui no programa Silvio Brasil Repórter e Lupa Notícias, nessa entrevista, eu já posso até dizer aqui que provavelmente é um pré-candidato para 2026. Olha, é algo que eu penso, Silvio, não vou descartar essa hipótese, né? Eu estou muito bem aqui na Secretaria de Parcerias em Porto Alegre, fazendo um trabalho voltado para PPPs, concessões e privatizações, mas é uma vontade que eu tenho de concorrer novamente em 2026, e isso vai ser bem pensado, bem estruturado com aqueles que me apoiam para avaliar se é uma decisão que vale a pena e que faz sentido. Mas se você for pré-candidato, vai ser pré-candidato para quê? Para onde? Para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados? Eu vou até aí. Olha, depende, Silvio, depende do momento, né? O meu partido, o Partido Novo, ele está numa situação que precisa bater a cláusula de barreira para a Câmara Federal. Então, existe uma grande movimentação interna para que se tenha candidaturas a deputado federal. Então, eu preciso avaliar as duas situações, né? Se ser candidato à Câmara Federal ou à Assembleia Legislativa, nada disso está definido ainda até o momento. Muito bem. Bom, a informação que eu tinha é que você é um pré-candidato. Vai ser um pré-candidato, aliás, né? Eu só não sabia se era para a Assembleia Legislativa, no estado do Rio Grande do Sul, ou para a Câmara dos Deputados. Aí também eu queria que você respondesse, mas você deixa aqui nas entrelinhas, até porque nós estamos numa entrevista e eu compreendo muito bem isso, e os eleitores também, as pessoas que estão assistindo também. Giuseppe Riesgo, como hoje você analisa o estado do Rio Grande do Sul? Eu vou te fazer perguntas que não são fáceis de responder, mas que eu preciso fazer a você. Como você analisa hoje o estado do Rio Grande do Sul? Agora, inclusive, hoje surgiu mais uma bomba para o estado do Rio Grande do Sul. Foi enchente, foi pandemia e agora vem a gripe aviária, né? Infelizmente, a gripe aviária, inclusive importação de carne para a China, de carne de frango para a China, está suspenso. Até que haja uma análise completa e uma definição sobre a gripe aviária, uma notícia que está em nível internacional, inclusive, vai atrapalhar bastante o estado do Rio Grande do Sul. Mas qual a análise que você faz aqui do estado, tendo o governador Eduardo Leite mudado de partido, saiu do PSDB, migrou para o PSD, agora ele faz parte do PSD, já de acordo com o discurso que o Eduardo Leite faz, já visando uma pré-candidatura para a presidência da República ou para o Senado, e ele adota um discurso, né, de menos polarização, para não ter polarização na política, para que as pessoas briguem mais com os problemas do que umas com as outras. Como você analisa tudo isso que está acontecendo hoje no estado do Rio Grande do Sul? Olha, Silvio, o cenário político, ele, na verdade, não está indo muito longe daquilo que nós imaginávamos. O governador Eduardo Leite, ele já demonstra vontade de concorrer a presidente desde 2021. Eu acho que ele concorreu a governador já pensando nisso, tá? Para ser muito sincero contigo. E essa troca dele do PSDB para o PSD é algo que se imagina que vai acontecer com os problemas da cláusula de barreira, com a redução da quantidade de partidos no Brasil. Só tu vê, né, os partidos buscando fusão, buscando se unirem, porque a cláusula de barreira vai apertar e a tendência é que nós tenhamos menos partidos no país, que hoje a gente tem 30 e poucos partidos aí. Então o PSDB vem perdendo força, é um partido que perdeu um pouco a identidade. Deve lembrar, lá em 2014, 2010, o PSDB era o partido da direita, né? Era a
expectativa, a esperança de tirar o PT do Palácio do Planalto, e isso se concretizou ali com o Serra em 2010, com o Alckmin, com o Aécio Neves, enfim, e depois com a criação em 2018 de partidos de direita, como o Partido Novo, com a criação a ascensão do Bolsonaro como candidato de direita, com o PSL e agora com o PL, fez com que o PSDB perdesse um pouco da sua identidade, e era natural que ele diminuísse. E hoje o PSDB ele busca sobrevivência se fundido com o Podemos. E para o Eduardo Leite, que é um cara que quer concorrer à presidência da República, ele precisa de uma base maior eleitoral, né? Ele precisa ter uma entrada maior em outros municípios. Então, acho que o PSD é natural, porque hoje é o partido com mais prefeituras no Brasil, né? O PSD, se eu não me engano, são mais de 800 prefeituras que tem Brasil afora, e isso é uma tentativa dele de se viabilizar. E a consequência disso, naturalmente, é que no Rio Grande do Sul o PSDB é a tendência que suma, na minha visão. Eu imagino que essa fusão PSDB-Podemos aqui no Rio Grande do Sul vai resultar só num Podemos um pouco mais poderoso. Em nível de Estado, né, a tentativa do Leite de colocar o vice dele, o Gabriel Souza, como candidato, está esbarrando aí numa possível candidatura do Zucco como candidato da direita pelo PL. Então, assim, não vejo nada muito diferente disso, né? O Leite tentando se viabilizar como candidato a presidente. Acho que ele não consegue ser candidato a presidente, acho que não é dessa vez. Até porque, até porque, o Giuseppe, o Eduardo Leite vai ter que convencer o PSD, né, de que para a presidência da República ele seria o melhor candidato, tendo já um provável pré-candidato que tem um pai que trabalha a mídia como ninguém e já está fazendo mídia para o próprio filho, metendo pau na esquerda, né? Então, assim, é muito fácil ter um programa de televisão onde ele é a atração, onde ele fala o que ele quer, fazendo já uma propaganda para o filho. Eu estou falando do Ratinho fazendo propaganda para o Ratinho Júnior. Sim, com certeza. E além disso, né, Silvia, eu acho que a tendência é que a direita se una nessa eleição. O Partido Novo, meu partido, já tem um pré-candidato a presidente, que é o Romeu Zema, com uma clara mensagem que, caso venhamos a fazer uma união da direita, com o Tarcísio sendo candidato e assim por diante, a tendência é que nós façamos uma união, porque nesse momento não é um momento de briga, é um momento de estarmos juntos. Então eu acho muito improvável que o Leite seja candidato da direita. Eu acho que a tendência é que ele tente ser um candidato de centro. Isso, na minha visão, não vai colar nessa próxima eleição, vai ser uma eleição polarizada novamente. E você concorda com o discurso que ele está adotando de vamos brigar não entre nós, mas com os problemas, ou seja, sem polarização? Ele vai conseguir... Eu acho isso uma bobagem. O Leite, ele sempre vem com uns discursinhos muito bem montados, uma maquiagem muito bem feita. Na hora que ele tentou aumentar imposto aqui no Rio Grande do Sul, ele falava que era uma reforma tributária. Em outras situações onde ele colocou pedágio em algumas rodovias, ele disse que não ia ter pedágio, não ia ter praça de pedágio, e na verdade era um pedágio aquele que pega pela placa e mentia, dizia que não era bem assim. O Leite é um cara que bota muito verniz nas suas palavras. Eu acho isso uma bobagem, me desculpa, mas a população brasileira quer saber se é direita ou se é esquerda, se vai para um lado ou se vai pelo outro, e não enfrentar os problemas, não enfrentar as pessoas. Convenhamos que não é isso que a população quer. Muito bem. E sobre o estado do Rio Grande do Sul, você falou sobre a questão de nível nacional com essas já tendências para a presidência da República. Agora, com relação ao estado do Rio Grande do Sul, como você vê o estado do Rio Grande do Sul hoje, né, no perfil econômico, também no perfil político, tá certo? Um perfil político, como você faz essa análise hoje, tendo você sido um deputado estadual? Sim, eu acho que esse verniz do Eduardo Leite, ele se concretiza na gestão dele. O primeiro ano de mandato dele foi muito bom. Eu apoiei muita coisa que ele fez ali. Reforma estrutural, reforma das carreiras, reforma da Previdência, projetos de privatização, concessões de rodovias, uma série de reformas que o Estado precisava, porque o Rio Grande do Sul estava quebrado naquela época. E a gente não conseguia pagar a dívida com a União e precisava ter um reajuste, um reequilíbrio financeiro muito grande. O governador Sartori precisou aumentar impostos, né? Enfim, um monte de problema que o Estado tinha. O primeiro ano do Eduardo Leite foi bom, ele fez o que tinha que fazer. O problema foram os 7 anos posteriores, que ele seguiu gastando demais, tentando aumentar imposto, desfazendo todas as reformas que ele fez com aumentos de gastos em outras áreas, e hoje, o Rio Grande do Sul, 8 anos depois do início da gestão,
vai ser entregue pelo governador Eduardo Leite da mesma forma que ele pegou lá em 2018 ou até numa situação um pouco pior. Então, de que adianta fazer reformas estruturais se logo depois tu vai gastar todo o dinheiro de novo? De que adianta fazer todo um discurso de que o Estado precisa pagar a dívida com a União, precisa se modernizar, se 8 anos depois a única coisa que ele faz é utilizar do cargo de governador para tentar se projetar para presidente. Então, eu vejo a gestão do Eduardo Leite como uma que começou bem, mas depois se perdeu completamente na vontade eleitoral dele de tentar se projetar em nível nacional. E, infelizmente, o estado do Rio Grande do Sul ainda é hoje um estado atrasado, com dificuldades financeiras gravíssimas e que precisa se reinventar rapidamente antes que Santa Catarina, que já passou na nossa frente, se torne cada vez mais, né, o destino das empresas e das pessoas do Rio Grande do Sul, que é um dos poucos estados, inclusive, que perde população ano após ano, o que é lamentável, mas é uma demonstração da situação econômica triste que o Rio Grande do Sul vive. Bom, você falou do estado de Santa Catarina. Santa Catarina agora deu uma estagnada, nos últimos anos deu uma estagnada, né? Esteve muito bem, deu uma estagnada agora. Tomara que eu, como catarinense, sou de Florianópolis, né? Tomara que meu estado, daqui a algum tempo, consiga novamente dar aqueles passos largos que dava anteriormente, após essa atual gestão. Deu uma estagnada agora, mas também com uma série de problemas. Mas vamos para o Rio Grande do Sul, seu estado. Depois, né, vamos falar de você na Prefeitura de Porto Alegre. Eu achei que você estava tendo algum cargo na Assembleia, né? Já que você foi deputado estadual e você foi para a Prefeitura, você foi trabalhar no município. Mas com relação aos problemas enfrentados pelo estado do Rio Grande do Sul, Giuseppe Resgo, sabemos que não foram problemas fáceis, tá? Muita gente critica o governador Eduardo Leite, não estou aqui para defender, eu estou aqui para perguntar, fazendo uma análise e perguntar. Mas na época da pandemia eu estava em outro meio de comunicação, onde nós conversávamos todos os dias com analistas, com políticos, enfim, né, com médicos também, sobre a questão da pandemia. Como você, como ex-deputado, e provavelmente, né, você não confirmou, mas disse que está aí pensando em ser pré-candidato nas eleições de 2026. Como você, como ex-deputado, hoje na Prefeitura de Porto Alegre, você avalia a condução de Eduardo Leite lá na pandemia, quando lá ele foi muito criticado, né? Teve pessoas que disseram, inclusive, no meio em que eu trabalhava, que ele dava muita importância ao que vinha de informações, né, da Universidade de Pelotas, tá? Então, como você faz essa avaliação do Eduardo Leite na pandemia e do Eduardo Leite agora também no momento muito triste, que não assolou só Porto Alegre, foi o estado do Rio Grande do Sul, Santa Rosa também foi muito assolada, aqui foi dia 2 de maio, no restante do estado começou já no final de abril e veio para o mês de maio também, que foram as tragédias das enchentes. Como você avalia a atuação, a condução do governador no estado com relação a esses problemas que pegaram a todos de surpresa? Não foram problemas premeditados, não foram. Foram problemas que de repente surgiu e está no teu colo, essa batata quente, você tem que tentar esfriá-la para saboreá-la da melhor maneira possível. Não foi nada premeditado, foi de surpresa. Como você faz a tua avaliação, Giuseppe Resgo? Olha, Silvio, na pandemia, quando eu estava na Assembleia, acho que a primeira semana, que foi aquela semana que ninguém sabia o que ia acontecer, até fazia sentido aquela história de fechamentos para poder, né, não ser inconsequente com uma que se demonstrava ser uma pandemia mundial que ninguém sabia como ia se comportar. Tudo bem, eu poderia ser um pouco mais leviano na crítica, mas aquela primeira semana e na segunda semana a gente até compreende porque não tinha como saber mesmo o que ia acontecer. O problema foi depois, né? Depois, quando se criou aquele sisteminha, né, do distanciamento controlado, onde se botou cores e bandeiras e tentou colocar a vida humana numa planilha, ali ele se perdeu. Ali ele se perdeu de um jeito nunca antes visto, né? Foi um projeto ditatorial aquele momento, onde nós mostrávamos que não tem como mandar fechar uma cidade inteira, uma região inteira, porque faltou um leito num hospital, numa planilha que arredonda os números para cima ou para baixo, ou do jeito que for. Não dá para tentar controlar a vida humana numa linhazinha de Excel. E a gente enlouquecidamente gritava e mostrava que não podia deixar as pessoas
né, sem acesso ao seu trabalho, sem acesso à sua renda, sem acesso à sua vida, por conta de uma planilha. Então, o tratamento com a população foi muito desumano e foi muito agressivo ao proibir muitos de trabalhar por conta disso. Então, se poderia tratar a pandemia de um jeito diferente, que seria os devidos cuidados, não tratar ela com desdém. A pandemia era uma coisa séria, era algo que deveria ser controlado, mas não criar regras malucas, que inclusive chegou no estopim e no jeito mais estranho de ver, que era produtos essenciais e produtos não essenciais, com um supermercado funcionando e uma parte do mercado com lona, aquilo lá é o cúmulo, né, do ridículo. Uma lona na parte dos copos e dos talheres e de itens considerados não essenciais e aberto na parte da alimentação. Ora, as pessoas circulam igual. Aliás, a redução do horário dos mercados, outro exemplo, isso só acumulava mais gente dentro do mercado. A ideia seria, na verdade, espaçar os horários para que a população seguisse trabalhando, gerando a sua renda. Então, eu acho que o Eduardo Leite forçou um pouco a barra no distanciamento controlado, nas bandeirinhas, na pintar as bandeiras, e isso se encerrou, felizmente, no dia da votação da privatização da Corsã, onde, por conta do Partido Novo, eu e o deputado Fábio Ossman, batermos o pé e falarmos, a gente não vai votar esse projeto aqui enquanto não revogar essa história de bandeiras, que felizmente aquele dia ele revogou o decreto dele das bandeiras, o Estado voltou ao normal e a gente pôde votar a privatização da Corsã. Então tu percebe o quão duro foi para a população, quanto a gente sofreu por conta essa forma de administrar o Estado, que de forma alguma era condizente com a população, mas condizente com a projeção nacional que ele estava tendo, já visando uma presidência da República, né, com o sistema das bandeiras. Agora, nas enchentes, é um trabalho muito mais municipal, né? Quem teve que atuar muito mais nas enchentes foi o prefeito Sebastião Melo, que, aliás, saiu muito bem como líder aqui da cidade no combate à enchente. O governo do estado não participou tanto, tá, Silvio? Então, não tenho muito o que dizer favorável, ao contrário, à postura do governador nesse caso da enchente, porque a calamidade foi naquele momento. O problema é agora, né? Um ano depois, o que foi feito? Um ano depois, tem rodovia estadual, como a RS 287, por exemplo, que a ponte caiu e o governo do estado não se prestou a ir lá fazer um reequilíbrio contratual para construir uma ponte nova. Já tem a concessionária, já está funcionando, aquilo não estava no contrato, então a concessionária não vai colocar recurso a mais para reconstruir uma ponte, mas o governo do estado poderia já ter colocado esse dinheiro e refeito a ponte. Um ano depois, Silvio, não tem projeto, não tem nada feito. Isso é uma crítica à lentidão do Estado, à lentidão da máquina pública para poder colocar uma ponte no lugar e a população poder circular. Muito bem. Sobre a economia do Estado, agora a gripe aviária, tá? Saímos da enchente, atrapalhou bastante, a pandemia atrapalhou bastante, e agora vem a gripe aviária, já com a confirmação da gripe aviária. Nós já postamos aqui, inclusive, no site Lupa Notícias, está em tudo quanto é canal de comunicação de imprensa do Brasil e do mundo. Já se espalhou, e é mais um problema que o governo do Estado vai ter que lidar, não só o governo do estado, mas também como as granjas terão que estar preocupadas com isso. E, obviamente, que a economia sofre um impacto muito forte do estado do Rio Grande do Sul, não só para a exportação, mas também para o consumo. Também para o consumo. Eu dizia aqui para minha esposa, te prepara porque daqui a pouco o valor do quilo do frango vai estar nas alturas. Tá? De que forma você analisa essa situação econômica atual do estado do Rio Grande do Sul? Eu citei a gripe aviária porque é o assunto do momento, viu, Giuseppe? Tá? Citei o assunto. Esse aí é o assunto do momento, mas é um assunto que é necessário que se faça uma análise em nível de economia do estado. Acho que é um pouco cedo ainda para a gente saber o que vai acontecer com a gripe aviária. Isso está sendo veiculado hoje, né? Teve um caso em Montenegro, se não me engano, muito grande. E o caso também no zoológico de Sapucaia, se não me engano, eu acho que foi Sapucaia do Sul, alguns cisnes que morreram e estão sendo analisados, inclusive fazendo análise da água para ver se realmente a morte dos cisnes foi em decorrência da gripe aviária. Sim. A gente precisa fazer os protocolos de sanitários, né? Barreira sanitária, a circulação das aves contaminadas. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer o que vai impactar, se vai aumentar o preço das coisas ou não. Eu lembro que lá em 2009 a gente já viveu
uma crise de gripe aviária mundial que não ensejou todos os fechamentos que a Covid-19 ensejou. Então, eu diria para a gente tratar esse tema com seriedade, sem histeria, tanto para um lado quanto para o outro, né? Não tratar como se for uma bobagem, que azar, não dá nada, nem também tratar como se fosse o fim do mundo se avizinhando nos próximos dias e que todo mundo tem que fechar tudo, ninguém pode andar mais, ninguém pode circular. Falta um pouco de prudência na política, falta um pouco de seriedade no debate público e falta um pouco a gente dar um tempo para ver como as coisas vão acontecer. Então, nesse momento, eu prefiro aguardar um pouco para ver como que vai evoluir esse assunto da gripe aviária, porque realmente é algo que foi hoje que começou a surgir e eu espero que não seja algo grave. Olha, segundo a CNN, que publicou agora há pouco, fazem poucos minutos que a CNN publicou, a suspensão na compra de frango brasileiro pela China pode levar à queda dos preços no mercado interno e à especulação nas negociações. Ou seja, a China anunciou a suspensão da compra do frango por 60 dias. Nos mercados não vai ter queda de preço do frango, com certeza não vai ter, né? Essa é a preocupação. É questão de oferta e demanda, né? Exato. Se não oferta, provavelmente o preço aumente. Muito bem. E a economia do Estado fora a gripe aviária? Como é que você faz uma análise? O Estado está tentando se recuperar do problema das chuvas ainda. A infraestrutura estadual foi bem prejudicada. Nós perdemos muitas rodovias, muitas pontes. Ferrovia teve uma redução muito grande da utilização, porque muitos trechos foram danificados e a gente tem uma questão com a Rumo que precisa ser solucionada com urgência. Eu que sou um defensor das ferrovias, que a gente tem que utilizar mais o transporte via trem, que é um absurdo. O Brasil, também, em pleno 2025, abandonou completamente os trens e bota todo o transporte na rodovia. Nisso eu concordo com você. Eu também sou a favor de mais ferrovias, né, para ajudar na economia não só do Rio Grande do Sul, mas do país também precisa mais ferrovias, que é melhor em vários sentidos, né? Claro, a gente não pode deixar de falar também na questão dos caminhões. Os caminhoneiros precisam trabalhar, mas as ferrovias eu não creio que tirariam muito do trabalho dos caminhoneiros, mas seria muito bom ter mais ferrovias no país, sim, isso eu concordo com você. Com certeza, diminui o risco do trânsito, diminui os custos para viagens de longa distância, aumenta a segurança na estrada, um benefício muito grande para todos. Com certeza diminuiria as mortes no trânsito e assim por diante. Então, eu vejo o Rio Grande do Sul numa situação delicada nesse momento, tá? Assim, nós precisamos reagir com urgência, e não é aumentando imposto, ou aumentando burocracia, dificuldade, ou atrasando a reconstrução que a gente vai chegar lá. Eu sou muito preocupado com o futuro do Rio Grande do Sul, é um estado que tem uma força muito grande no agro, que precisa ter o seu agronegócio defendido, e que está sofrendo com a perda de pessoas e de empresas ainda para o teu estado, para Santa Catarina. Aliás, o teu caso é um caso raro de catarinense que veio para o Rio Grande do Sul recentemente. O que acontece é o contrário, né? Muito gaúcho indo para Santa Catarina. Então eu vejo o Rio Grande do Sul como um estado que precisa de um sacode, precisa ter uma chacoalhada e voltar a crescer economicamente de maneira sustentável. Bom, eu vim para o Rio Grande do Sul para conhecer, que eu não conhecia, tinha ido para São Paulo, para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul não, me veio a oportunidade, então eu vim para o Rio Grande do Sul, para a região noroeste, e aqui eu passei a conhecer muitas coisas que até então, lá em Santa Catarina, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, a gente só falava, mas não tinha conhecimento prático, né? Como por exemplo as colheitadeiras, você só via na televisão, aquelas colheitadeiras para lá e para cá, né? A soja você só via na televisão, você não tinha como conhecer a soja lá, né? E outros costumes também muito legais que tem aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Giuseppe Resgo, se você hoje fosse deputado estadual, o que você estaria defendendo? Se você fosse hoje, vem as eleições de 2026, você não disse, não confirmou se será pré-candidato ou não, se tentará novamente entrar na Assembleia Legislativa ou não, mas eu quero saber, se você tivesse conseguido a sua reeleição, o que você estaria defendendo hoje, Giuseppe? Eu acho que isso que eu estou te falando aqui, Silvio, é até meio previsível aquilo que eu defenderia. Eu não quero um Estado que fique para trás, então eu vou defender um Estado que tenha mais investimento em infraestrutura, eu vou defender concessões, privatizações e redução do poder da máquina, porque eu acho que o Estado é pesado demais, gasta demais, entrega serviços de menos. Eu defenderia redução de impostos, redução de taxas, redução de burocracia, defenderia também pautas mais ideológicas em nível nacional, que seria a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade como um todo.
porque o Brasil vive um momento nebuloso e muito grave com um Supremo Tribunal Federal que avança demais, que tenta comandar o país, e isso é algo que todo político deveria se manifestar, mesmo sendo um deputado federal, um senador ou até um deputado estadual, que seria o meu caso se eu tivesse sido reeleito para a Assembleia Legislativa. Muito bem, gente, já estamos nos encaminhando para o final dessa conversa com o Giuseppe Riesgo, ele que foi deputado. A tua assessoria já está sinalizando para você aí, ó, entendeu? Tá bom, é isso aí? É que eu tenho agenda aqui, mas... Tem agenda? Não, mas vamos encerrar aqui já. Eu vou fazer apenas mais 2 perguntas para você, viu, o assessor de imprensa aí do Giuseppe? Calma, tá? Calma, só mais 2 perguntas só, tá? E depois eu vou deixar aqui 3 minutos para ele ter a fala livre dele. Mas vamos fazer o seguinte, 3 perguntas. Primeira, como está hoje você, como você vê a cidade de Porto Alegre hoje, você fazendo parte de um setor onde trabalha muito, creio eu, né, com a parceria público-privada? Sim, Porto Alegre hoje é uma cidade que avança rapidamente nesse setor das PPPs, tem melhorado muito sob a gestão do prefeito Sebastião Melo. É um cara que trouxe o empresariado de volta para Porto Alegre, está tentando nadar contra a maré que o Rio Grande do Sul vem trazendo, mas ainda precisa de muita melhoria, né? Não tem tempo de resolver tudo em 4 anos. Então eu vejo Porto Alegre como uma cidade muito melhor do que ela estava alguns anos atrás e que precisa, sim, seguir avançando. Eu fui várias vezes, 3 vezes a Porto Alegre, tá? Como jornalista, 3 vezes. E talvez a pergunta que eu vou te fazer agora, que não é uma pergunta daquelas 3, tá? É a continuação da resposta do Giuseppe, tá? O assessor de imprensa. Então fica calmo. 3 vezes que eu fui a Porto Alegre, antes de chegar no Palácio Piratini, eu andei por algumas ruas e fiquei completamente triste de ver tantas pessoas nas ruas de Porto Alegre ali. E eu não vou falar... Eu não gosto da expressão morador de rua, que rua não é lugar nenhum para ninguém morar. Rua não é lugar para morar. Rua é lugar para você andar. Eu discordo da expressão morador de rua, mas pessoas que, infelizmente, pela questão da vulnerabilidade, vivem na rua. Tem a rua como o único lugar para a sua sobrevivência. Não é vivência, é sobrevivência. E Porto Alegre, nas 3 vezes que eu fui, me decepcionei muito, fiquei muito triste e disse, por que não tentam resolver essa situação? Hein, Giuseppe Riesgo? É um problema que nós temos, porque Porto Alegre acaba sendo o destino de pessoas em situação de rua do estado inteiro. Então, nós temos hoje, segundo os números da secretaria responsável, mais de 6 mil pessoas morando na rua em Porto Alegre, e muitos deles não querem sair. Essa é uma situação bem grave, porque não são pessoas que têm dificuldade financeira ou que não têm família, mas muitos deles são dependentes químicos ou têm algum transtorno psiquiátrico e não se consegue tirar da rua de forma voluntária, né? Oferecendo um albergue, oferecendo um local para ficar, oferecendo emprego, não é suficiente. Então é um problema que precisa ser solucionado com certa urgência, mas não é simples, né, Silvio? A pessoa não está na rua porque falta dinheiro às vezes, né? Porque ela tem algum problema de dependência ou algum transtorno psiquiátrico que precisa de uma internação. Agora eu vou te fazer um adendo aqui. Será que buscar informações com o governo de São Paulo de repente não ajudaria? Pode ser. O secretário Juliano é o responsável por isso. A gente pode, inclusive, marcar uma conversa dele contigo para ele poder explicar um pouco mais do que está sendo feito por ele, porque isso não é uma responsabilidade aqui da minha secretaria. Porque é muito ruim, né? É muito ruim a gente chegar em Porto Alegre e se deparar com aquela cena. E não são algumas ruas ali, né? Se você vai nas principais ruas, principalmente próximo ao Palácio Piratini, um pouco mais abaixo, já tem gente ali deitado, sabe? Principalmente na entrada da cidade. Na entrada da cidade. Exato, então é um problema que me deixou triste, um pouco sem saber qual análise eu faria sobre aquela situação, por que não tentam resolver, né? Tirar essas pessoas daí, é uma coisa que Porto Alegre infelizmente precisa achar uma solução. Outra coisa com relação ao Marcel Van Hatten, eu sei que você vai defendê-lo, tá? Mas eu vou fazer a pergunta a mesma coisa, depois ele vai assistir também, e aí se ele quiser falar comigo depois ele fala, tá? Você não acha que ele é radical demais nas falas dele lá na Câmara dos Deputados? Não, porque às vezes o Marcel Van Hatten, ele faz um discurso que a gente
começa a gostar e daqui a pouco começa a se irritar, que ele parece que perde um pouco o fio da meada e parte para um lado. Tem um vídeo circulando na internet onde ele quer, porque quer falar, porque eu quero falar, e não, deputado, não dá, não, mas eu quero. Você não acha que ele perde um pouco o fio da meada dele? Não é um pouco radical demais, às vezes, para não falar extremista assim, mas radical demais na fala que ele faz na Câmara dos Deputados, com assuntos que não mereceriam também, né? Não precisariam ser tão enfáticos da forma como Marcel Van Hatten é. Eu acho que o Marcel ele é radical na defesa da justiça e daquilo que é certo. Então, não acho de forma alguma radical. O dado radical, na realidade, é o que o Alexandre de Moraes tem feito com o Brasil e o que o PT tem feito para destruir o nosso país. Então, não, acho que não é radical, não. Talvez a expressão dele seja uma expressão forte, né? Ele é firme, mas eu não diria que é radical, não. Acho que o Marcel é um cara correto para defender aquilo que nós acreditamos. Tá bom. Minha última pergunta é assessor de imprensa, assessor do Giuseppe, tá? E depois 3 minutos para você se expressar. O PT, você que só fala mal do PT, né? Faz parte da política, né? Eu sou de direita, eu vou falar mal do PT. E eu tô de vermelho não é porque eu sou PT, é que eu, seguinte, não, vou te falar, né? Deixa eu falar, peraí. Acontece o seguinte, tô de vermelho não é porque eu sou PT. Silvio. Colorado. Não, pois é, a minha filha é colorada. A minha filha aqui, inclusive, tem lá no meu canal do YouTube, tem as cornetas da Nick, tá? Ela é colorada, tá? Então, tudo bem. Mas não é por isso, é porque a camisa do Lupa Notícias, como eu tive uma agenda muito movimentada aí, eu coloquei para lavar justamente hoje, não sei como. Então, eu estou com essa camisa por causa disso. Não tem nada a ver com o partido político. Mas vamos lá. O Partido dos Trabalhadores, o PT, ele acionou o Ministério Público contra o Eduardo Leite por autopromoção devido ao documentário sobre as enchentes. Você acha que aquilo aí realmente foi uma autopromoção ou o documentário mostra mostra realmente em poucos minutos uma tragédia que atingiu muitas pessoas, que deixou muitos prejuízos, né, não só financeiros, mas emocionais também? Acho que até relógio parado a certa hora, 2 vezes por dia, né? Tem vezes que eu tenho que concordar com eles. Nesse caso, eu concordo. Acho que o governador, ele, como eu te disse antes, né? Ele é muito bom de marketing, de propaganda, de se invernizar, e não faz sentido um documentário sobre uma situação de calamidade ter o governador como ator principal que aparece e é promovido a todo momento com recurso do Tesouro Estadual. Então, nesse caso, eu acho que ele passou do ponto com a exposição ali no documentário, poderia ser um pouco mais institucional aquela... Então você concorda com o PT? Nesse caso, sim. Incrivelmente, nesse caso, sim. Então o Paulo Pimenta tem razão, então. Eu não vou discordar de tudo, não dá para ser incoerente só porque quem disse é um partido que eu não concordo. Tá certo, tá bom. Muito bem, 3 minutos para você agora, Giuseppe Reis, porque a nossa entrevista é para falar sobre a situação econômica e política do país e também do Estado. Falamos, né? Falamos. Eu pelo menos fiz as perguntas aqui, mas de repente algo que eu não tenha perguntado e você queira colocar nessa entrevista, fique à vontade. Eu falo 3 minutos, mas se você usar 5, vai os 5. Se você usar os 6, vai os 6. Não tem problema nenhum. Se você só vai levar um beliscão do teu assessor que tem do teu lado. O resto tá tudo certo. Não, tranquilo. É um prazer poder falar contigo. Estou muito feliz aqui de poder retomar essa nossa conversa. A menção que tu trouxe do Arthur Lawrence é uma lembrança muito bem posicionada de um cara que tem o meu respeito, que tem minha admiração e que certamente é um grande ativo para o Partido Novo. Nós estamos aqui em Porto Alegre, na Secretaria de Parcerias, buscando entregar um serviço melhor para a população, algo que é público, não necessariamente precisa ser estatal, né? Na minha visão, o que é público é o que é de acesso ao público e não necessariamente o que é de propriedade do Estado. Então a gente está trabalhando aqui para entregar um hospital materno-infantil Presidente Vargas melhor para o cidadão, sem cobrar nada por essa mudança, né, do público para o privado. A gente está trabalhando aqui para entregar escolas melhores para todos os cidadãos de Porto Alegre com o projeto Escola Bem Cuidada. A gente está trabalhando aqui para fazer o trecho 2 da Orla do Guaíba ser concluído, que ainda não foi feito. Também para fazer um novo contrato de coleta de lixo para melhorar essa situação da coleta de resíduos em Porto Alegre, e tudo isso via parceria público-privada, via concessão, via auxílio do setor privado. O meu objetivo enquanto pessoa pública é esse, né? É entregar uma cidade melhor, uma vida melhor, uma economia melhor, para que a vida de todo mundo se torne melhor, e não só debates e brigas ideológicas, né? Porque esse não é o objetivo principal disso tudo. Então, estou muito feliz de estar aqui trabalhando com o prefeito Sebastião Melo.
Te dar os parabéns aí, Silvio, por estar nesse mundo de hoje que é tão rápido, né? As coisas são tão curtas, tão pequenas, tu dá um tempo para a gente poder conversar, mostrar a opinião, ver o que a pessoa pensa, porque assim tu dá conteúdo e profundidade aos teus ouvintes, tá certo? Obrigado aí pela oportunidade e aguardo a próxima. Só mais uma coisinha para encerrar. E a cerveja? É artesanal? E aí? E aí? Acabei esquecendo de Não, falar. mas eu não esqueço. Não, a cervejaria foi uma empresa que eu tive ao final da minha graduação ali, a gente trabalhou por um tempo, né? Só que chegou um momento ali que ou tu faz um investimento muito alto para conseguir competir com as grandes, ou tu não vai conseguir competir com o Ambev, com o Heineken, com essas grandes aí. É o que aconteceu ali naquela época de 2017, 2018, né, no Brasil como um todo, né? Muitas pequenas cervejarias acabaram fechando, ou quebraram, ou foram engolidas, e com a minha, a gente, felizmente, não tivemos prejuízo, não foi uma quebra, foi uma decisão de encerrar por conta de problema de mercado mesmo, né, e desregulação. É muito regulado o mercado no Brasil, a dificuldade é muito grande, então só as empresas grandes conseguem se sustentar, né, com viabilidade. Eu lembro que a gente fez uma conta lá, ou a gente conseguia um investimento imediato de 4 milhões de reais, ou a gente fechava. E tinha como achar 4 milhões de reais naquele momento, decidimos fechar, e acho até que foi uma boa decisão, porque o mercado depois foi tomado pelas grandes, e agora a gente raramente vê aí empresas, né, de cerveja artesanal que não sejam pelo menos médias, não tem as pequenas, mas é só a média e grande que tem hoje. Muito bem. Qual é a tua bebida preferida? Água? Não, não vale água. Não vale água. Eu acho que hoje eu sou um apreciador de cerveja e vinho, até eu comecei a entrar um pouco mais no mundo do vinho depois que eu encerrei a cervejaria ali, mas eu gosto bastante da cerveja, eu confesso que a complexidade dela é até maior que a do vinho, mas os preços, infelizmente, são um pouco impraticáveis, assim, quando se fala em fazer cervejas muito especiais, e isso acaba ficando um pouco mais no mercado fora da venda, né, mercado de quem faz mesmo a própria cerveja, e é isso que me fascina, assim, porque eu sei bem as etapas de produção, eu sei bem como fazer uma coisa, como fazer outra, e na hora que tu consegue encontrar alguém que está no mesmo ritmo, tu consegue conversar bastante sobre aquele assunto e ficar horas ali falando sobre detalhes da cerveja. Eu te convido então a assistir no Lupa Notícias uma matéria que fizemos com a vinícola Casa Tertúlia em 3 de maio, tá? Foi essa semana, fizemos a matéria, uma vinícola que está produzindo um vinho com inteligência artificial. Produziu vinho com IA. O nome do vinho é IA Corte 1 Inteligência Artificial. Já está mandando aqui um ok, beleza, maravilha. Legal. Giuseppe, um abraço, muito obrigado. E a reportagem do Brasil, Lupa Notícias, está sempre à disposição. Grande abraço. Obrigado, Silvio. Abraço a todos aí.